Bom dia, queridos. Tudo bem com os senhores? Espero que todos estejam bem, vocês, familiares, principalmente os vovôs e vovós aí. E espero que vocês estejam com um pouquinho de saudade, porque eu tô já vai fazer uma semana, né, que a gente tá em isolamento aí. Mas enfim. Galera, tô gravando esse vídeo pra vocês como a aula, basicamente, dessa semana que nós teríamos. Então, do dia 25, né, nós teríamos uma aula amanhã, na quarta-feira. Eu tô gravando isso no dia 24 de manhã, terça-feira. Nós teremos uma aula amanhã e 2 aulas na quinta. Bem, essa semana aqui, e essa aula que eu tô gravando especificamente, vale como uma aula dessa semana. Galera, vamos lá. Começando, nós estávamos falando nas últimas aulas aí sobre pré-história, certo? Nós falamos sobre período paleolítico e período neolítico e chegamos finalmente ao surgimento das primeiras civilizações. Vamos lá. Então vamos relembrar algumas coisas, né, para que a gente possa dar início à explicação dessas novas civilizações que vão surgir, né? Galera, período paleolítico, Idade da Pedra Lascada, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, né, que tem como principais características, principalmente o nomadismo, né, digamos que a evolução do ser humano, então até ele chegar em Homo sapiens sapiens, por último, né? E período paleolítico marcado pelas artes rupestres, pelas ferramentas feitas com pedra lascada e assim por diante. Galera, uma coisa muito importante da gente citar. Durante todo esse período paleolítico aí, nós não temos nenhuma formação de civilizações ou de sociedades, certo? Por quê? Porque os seres humanos eles se organizavam em pequenas tribos. Então, nós já sabemos que eles eram nômades e eles se organizavam em pequeno número, digamos, de familiares que andavam em conjunto, certo? Galera, período neolítico que nós estudamos, isso se transforma um pouquinho, certo? Nós temos primeiro surgimento lá da agricultura e do pastoreio, da domesticação de animais, certo? Que faz com que os seres humanos se tornem sedentários. Então, a partir desse momento, eles vão se fixar a um local específico, a uma faixa de terra, e se desenvolver lá naquele local. Isso faz com que exista, isso proporciona, digamos, o surgimento das primeiras civilizações. A partir desse momento em que os seres humanos começam a se fixar à terra, eles vão começar a se agrupar em número muito maior do que aquelas pequenas tribos, certo? Bem, isso faz com que surjam as primeiras civilizações. Quais são essas primeiras civilizações? Essas primeiras civilizações são os povos mesopotâmicos. Então, aqueles povos que se encontram na Mesopotâmia, que também é conhecida como Crescente Fértil, que fica dentro da Ásia Menor, onde hoje é mais ou menos ali a Turquia, o Iraque e a Síria, certo? Onde hoje é o Oriente Médio, ou o norte do Oriente Médio. Bem, meio confuso isso aí, né? Eu mandei para vocês um documento com um mapa, então fica mais fácil visualizar com esse mapa, beleza? Galera, vamos lá. Então, período neolítico, nós temos o surgimento da agricultura e o pastoreio de animais. Frente a isso, nós, seres humanos, vamos começar a se agrupar em um número um pouquinho maior, dando origem a essas primeiras civilizações, certo? Quais características desse período neolítico mesmo? O sedentarismo, sim, o começo da utilização do metal e assim por diante, surgimento da metalurgia, né? Bem, o ser humano ele vai criar algumas coisas que eu coloquei na lousa para vocês, se eu não me engano, na nossa última aula, como o arado com tração animal, que é basicamente 2 cavalinhos puxando uma estrutura de metal e que o homem vai segurando essa estrutura de metal e abrindo e fechando digamos que uma alavanca, quando ele quer despejar sementes. Então, fica muito mais simples agora de você plantar e colher alimentos com esse arado, né? E além disso, o desenvolvimento de canais de irrigação, os diques, usados principalmente pelos sumérios, mas mais tarde também pelos egípcios, que eles ficam mais conhecidos, né? Basicamente são praticamente represas ou canais de água, buracos no chão que trazem água até onde está plantado, até o plantio, né? Os alimentos, certo? Vamos lá. Isso faz com que ocorra um crescimento populacional e surgem as primeiras civilizações.
Qual a primeira grande civilização que nós devemos nos lembrar aqui? Os Sumérios, tá? Por quê? Os Sumérios são um dos primeiros povos da humanidade que tem origem lá aproximadamente em 5000 a.C. Então, antes, inclusive, do período Neolítico, né? O que marca a passagem do período Paleolítico para o Neolítico mesmo? Surgimento da agricultura. Então, esses sumérios, digamos que nós podemos dizer que foram exatamente eles quem desenvolveram essa agricultura e iniciaram o pastoreio de animais, certo? Eles também ficam conhecidos pela criação da escrita, escrita cuneiforme, que é aquela escrita, utilização de objetos pontiagudos, como pedras pontudas, né, em argila, certo? Essa escrita foi desenvolvida principalmente para comunicação, em primeiro passo, mas principalmente a comunicação comercial, com o objetivo de marcar a quantidade de produtos sendo plantados e colhidos e assim por diante, certo? Basicamente, essa sociedade suméria, ela dá origem a uma sociedade hierarquizada. O que quer dizer uma sociedade hierarquizada? Bem, com o poder, digamos que estruturado. Isso quer dizer que algumas classes sociais, algumas pessoas tinham mais poder que as outras, certo? E vamos lá, o que a gente precisa dizer em relação a isso? Nós temos uma estrutura sendo criada nesse momento, estrutura de governo, que é comum tanto aos sumérios, mas principalmente aos outros povos mesopotâmicos também. Como que nós vamos dizer aqui? Os babilônios, assírios, acádios, hebreus e assim por diante. Principalmente, qual que é a principal característica política desses povos? A centralização do poder nas mãos de um líder, certo? Nesse caso específico aqui, eles vão ser nomeados na grande maioria das vezes como pater ou patese, certo? São os líderes de cada grupo familiar, que mais tarde vão se tornar reis e líderes de cada civilização específica, certo? Então, os sumérios ficam mais conhecidos pelas suas características agrícolas, de domesticação de animais e pela criação da escrita cuneiforme, lá aproximadamente em 3500 a.C., que dá origem aí a... Essa é a Freia. que dá origem à Idade Antiga, né? Então a passagem da pré-história para a Idade Antiga é no momento de criação da escrita cuneiforme pelos povos sumérios. Outro povo que a gente estuda e que é importante de nós lembrarmos são os babilônicos. Babilônicos esses que também são chamados de amoritas, certo? São os povos amoritas que dão início ao primeiro império da Babilônia. Bem, o que nós podemos destacar desses povos específicos, os amoritas, ou do Império Babilônico? Bem, o Império Babilônico é mais conhecido pelo Código de Hammurabi. O Império Babilônico contou com um rei chamado Hammurabi, que criou o primeiro conjunto de leis e regras da história, certo? Basicamente, esse conjunto de leis e regras tinha um nome de Lei de Talião, que também era conhecido como olho por olho ou dente por dente. Basicamente, qualquer pessoa que cometesse algum crime dentro da Babilônia teria uma punição proporcional e equivalente aos danos que ele causou, certo? Então, se ele roubasse alguém, ele teria tirado dos bens dele aquilo que ele roubou e mais um pouco equivalente ao que ele roubou, certo? Então, esses babilônios, eles ficam conhecidos pela centralização do poder nas mãos de um rei. Nós falamos de Hammurabi, por exemplo, isso demonstra que eles tinham uma forma política, digamos que semi-monárquica, com a centralização do poder nas mãos do rei, e que nós temos também a construção dos jardins suspensos da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, certo? Que hoje já não existe mais, infelizmente, mas é uma das 7 maravilhas aí do mundo antigo. E galera, esses babilônios, eles marcam um período histórico que vai aproximadamente do início lá, do período neolítico, aí aproximadamente, na realidade, um pouquinho depois, início da Idade Antiga. Eles surgem lá aproximadamente em 2000, conquistam alguns povos dessa região da Mesopotâmia, mais tarde vai ser conquistado por outros, que são os assírios, certo? Babilônios, tudo bem, características políticas, a gente analisou deles, e principalmente o Código de Hammurabi, que é o que nós precisamos lembrar mais a fundo. Em terceiro, nós temos os assírios, que
que também são povos mesopotâmicos, certo? Assírios esses que se localizavam na região norte, então mais próximo ali do rio Tigre, acima do rio Tigre, e que se organizavam militarmente. Então o que nós precisamos lembrar desses assírios? Que eles tinham uma organização militar e que eles conseguiram conquistar toda a Mesopotâmia mais ou menos em 1200 a.C., certo? Eles conquistaram a Suméria, conquistaram a Babilônia, conquistaram a Acádia e conquistaram os povos hebreus também. Então esses povos assírios são um povo extremamente militar que desenvolve aí a montaria, né, a guerra em cavalos, a guerra montada, digamos, né, e que eles criam e desenvolvem principalmente a utilização de armas de metal e de carros de guerra puxados por cavalos. Então o poderio militar deles era extremamente forte, certo? E por último nós analisamos os hebreus. Nós precisamos lembrar. Lembrando que a gente vai aprofundar em cada um desses povos. Bem, os hebreus é um povo de origem semita, certo? E dá origem lá mais tarde à religião monoteísta, que vai ter relação direta com a criação do cristianismo, judaísmo, dos povos hebreus, e do islamismo mais tarde. Então, de todos esses povos que nós dissemos aqui, dos povos mesopotâmicos, os hebreus eram os únicos povos que eram monoteístas, ou seja, que acreditavam em um único Deus, na existência de um único Deus. Todos os outros povos, como os babilônios, os sumérios e os assírios, eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de diversos deuses e cultuavam esses diversos deuses, certo? Os hebreus são os únicos que acreditavam em um único Deus e que dá origem a essas novas religiões contemporâneas ou modernas, né? As religiões como, por exemplo, o cristianismo, que é criado ali no nosso, aproximadamente no nosso ano 1, com o nascimento de Cristo, né? Mais tarde, dá origem para o islamismo na Península Arábica, dos povos muçulmanos, né? E o judaísmo já antigo desses próprios povos hebreus, certo? Eles eram seminômades e tinham como principais atividades econômicas a agricultura e principalmente o pastoreio, ou a domesticação de animais. Vale a gente lembrar que os povos lá, hebreus, que nós sabemos um pouquinho sobre eles, de acordo com a religião católica, ou a Bíblia católica, esses povos hebreus eram povos pastores, certo? Galera, por hoje é isso. A gente vai aprofundar em cada um deles um pouquinho mais tarde, nas próximas aulas que nós tivermos. Espero que todos estejam muito bem. Lembrem-se, tentem não sair muito de casa, né? A gente está passando por um período meio caótico aí, mas vai dar tudo certo. Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me procurem. Pode ser por WhatsApp, pode ser por Facebook, por onde vocês acharem melhor. E pela própria plataforma do Plural, né? Esse vídeo vai estar postado lá no Plural. No YouTube também. Então enviem para os seus amigos aí. E a gente vai se falando ao longo desses dias de recesso aí. Beijos e até logo!